Ujú. Y Danaí está trabajando en Zagarpa. Eso no le digo. Grupos já criados e mais um grupo de relatório chamado remessas. Vamos ver o que tem dentro do grupo de relatórios chamado ração. Então, quando nós abrimos aqui, damos dois cliques nesse grupo de relatórios, nós temos alguns relatórios aqui dentro. Então, nós temos recomendação, médica, recomendação veterinária de medicamentos emitidos, recomendação médica de veterinários de alimentos disponíveis, a ração usada, a lista de ingredientes de ração, lista de nutrientes, lista de ração estimada por fase, lista de medicação provisionada, a lista de ração, lista de pedido de ração e silo ativo. Então, tudo isso aqui está relacionado ao grupo chamado ração. A gente recomenda que realmente crie um grupo de relatórios de acordo com o assunto, de acordo com aqueles relatórios que se encaixam dentro desse nome grupo de relatórios. Isso aqui, o que facilita? Uma vez que você configurou que esses relatórios aqui dentro do grupo, você não precisa toda semana ou todo mês vir aqui e informar o período, a definição do período, nada disso. Você faz isso a única vez e depois você não tem mais que se preocupar. Então, por exemplo, aqui nós temos o relatório ração usada. O relatório ração usada, ele já foi ele já foi configurado para ajustar sempre na data do dia do fechamento da semana, ou seja, na quinta-feira. Então, a semana da granja é de sexta a quinta, então ele vai estar sempre ajustado para puxar a última quinta-feira da semana. Aqui, quando eu coloco definição do período, todas as semanas, quando eu pedir para gerar esse relatório, ele vai sair para mim o período que eu defini. Nesse caso, por exemplo, eu tenho a definição de 13 semanas. Ou seja, ele vai pegar a última semana, que aqui seria, por exemplo, 704, e vai pegar 13 semanas para trás. E o grupo de ração que vai ser usado é por barracão subdivisão. Mas esse relatório eu posso tirar ele por grupo, por silo ou por ração. Mas para esse grupo de relatórios específico, o grupo ração, eu quero que esse relatório saia por grupo de ração usada. Então ele vai sair dessa forma toda semana, vai analisar os períodos até a última quinta-feira e sempre vai puxar as 13 últimas semanas. Então isso aqui já fica configurado. Se amanhã ou depois você quiser que mudar esse período, que ao invés de sair aqui 13 semanas, sair 12 semanas, não tem problema. O que você tem que fazer? Faça a alteração que tiver que ser feita e vem aqui nesse botão salvar configuração do relatório atual. E ele toda semana ele vai obedecer 12 semanas conforme eu defini o período. Como que nós fazemos para gravar esse relatório? Como nós criamos um grupo de relatórios? Nós vamos nessa primeira pastinha, essa pastinha amarela, que se chama Criar Novo Grupo de Relatórios, e nós vamos criar um relatório aqui. Então, eu vou dar um clique, quando eu dou um clique, ele já abre aqui para mim o novo grupo de relatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou renomear esse grupo. Sempre, quando eu clico para criar uma pasta, criar novo grupo de relatório, ele vai abrir uma pasta chamada Novo Grupo de Relatório 1, por exemplo. Então, eu venho aqui dentro dessa pastinha e vou digitar. Como que eu quero que chame esse grupo? Eu vou falar que esse grupo aqui eu quero que ele se chame semanal. Então, eu vou definir aqui dentro os relatórios que eu quero que saia semanal. Como que eu vou trazer aqui para dentro desse desse grupo de relatórios, os relatórios que eu quero semanal? Então, por exemplo, eu quero nesse relatório o gráfico de mortes. Então, eu vou dar um clique no relatório que eu quero, vou segurar o mouse e vou arrastar para dentro do grupo de relatórios que eu personalizei. Então, esse relatório já tá aqui dentro. E aqui dentro que eu vou modificar esse relatório. Esse relatório, lembrando que ele continua na lista de relatórios. E ele também vem para
dentro do grupo. Então, ele fica em 2 lugares. Ele fica na lista de todos os relatórios do sistema e eu vou ter ele também dentro do grupo de relatórios. Então, aqui do gráfico de mortes, eu vou informar o período que eu quero que saia esse relatório. Então, aqui eu vou informar que é 711 e aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos é onde eu vou definir o período. Então, eu vou marcar aqui que eu quero... vou falar aqui que eu quero sempre as últimas 6 semanas. E eu quero que ele assuma as semanas reportadas completamente. Então, eu quero que ele sempre assuma as últimas 6 semanas que estejam fechadas completamente. E aqui, simplesmente, eu vou clicar em OK. Então, aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Que hoje é sexta-feira, então eu vou pegar sempre o período de 6 semanas. Então, aqui eu vou selecionar, por exemplo, barracão com primeiras datas de locação. Então, eu vou pegar aqui a data. Deixa eu só dar uma olhada que semana que está configurada essa granja. Configuração de data, semana da granja. Aqui é quinta-feira. O primeiro dia estava configurado como sexta, essa granja. Então, aqui já ficou certinho, ó, 684 a 711. Então, aqui eu vou incluir somente os grupos completos. Eu vou deixar sem marcar. E aqui eu vou deixar aqui como grupo. Eu vou deixar aqui marcado somente os grupos completos. Todos esses relatórios a gente vai estar vendo mais detalhado um pouquinho mais para frente, que nós temos esse relatório solto aqui também. O que importa nesse momento é mostrar como se cria um relatório dentro do grupo de relatórios. Então, aqui eu já criei o relatório de mortes, eu estou falando que eu quero esse relatório toda semana, e tem um outro relatório que eu também vou estar trazendo ele para cá. Eu quero performance de crescimento por grupo. Então, eu vou arrastar, eu já dei um clique em cima do performance de crescimento por grupo, e vou arrastar aqui para dentro do semanal. E solto ele aqui dentro, simplesmente solto o mouse. Esse relatório, eu não tenho como eu simplesmente executar ele toda semana. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso informar o grupo. Esse aqui eu tenho que saber qual o grupo que eu estou puxando a informação. Então, toda semana eu tenho que vir aqui e informar qual o grupo que eu quero o resultado. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o grupo 020 072 e vou informar também o grupo 020 074. E vou executar esse relatório aqui. Então, aqui está o relatório gerado. Então, esse relatório é o único que eu não consigo pedir para ele executar automaticamente toda semana. Mas é bom eu deixar ele aqui, porque eu sei que está dentro do grupo semanal e todos esses relatórios que eu coloquei aqui dentro do grupo que eu criei, eu necessito deles toda semana. Porque se eu não faço isso, às vezes eu posso esquecer de um outro relatório. Estando aqui dentro, eu vou saber que realmente os relatórios que eu necessito toda semana. Depois aqui nós temos o performance de crescimento por período. Esse aqui eu posso estar tirando também, então eu vou arrastar ele para dentro do grupo semanal. E vou soltá-lo aqui dentro. E no performance de crescimento, ele já permite eu fazer essa configuração. Então, eu venho aqui analisar períodos até, eu vou informar, estou falando para ele que é para ajustar sempre para o último dia da semana, que o último dia da semana é quinta-feira. Então, aqui eu vou deixar como está. Se a gente for olhar aqui, ó, nós temos a semana do relatório, que é de sexta a quinta, tá certo? O início do ano foi 1 de janeiro. A data de referência, ele está me mostrando a data de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2014. E a data dos últimos dados foi terça-feira, dia 30 de setembro. Quer dizer, depois disso, nós não inserimos mais dados. E aqui eu estou marcando para ele ajustar para o último dia da semana, que seria quinta-feira. Então, aqui eu vou dar um OK.
E aqui eu vou colocar a definição do período. Então, por exemplo, aqui 704, que tem dados só até o finalzinho de setembro, não tem nada no mês de outubro. Definição do período. Eu vou sempre tirar as últimas 6 semanas. Então, eu clico aqui e vou informar semanal. Então, aqui eu tenho a data última quinta, definição do período, 6 semanas. Então, eu estaria tirando um período de 6 semanas até a data de 704. Destacar observações que desviam-se do alvo eu coloquei 50%. Colunas para exibir, eu quero que exiba total, média e alvo. E aqui embaixo tem os itens que vão sair nesse relatório. Então, no momento, daqui a pouco eu vou estar explicando como que a gente faria um relatório personalizado para sair somente as informações que a gente necessita, mas nesse momento eu quero mostrar como que a gente cria um grupo de relatório semanal, mensal, diário, da forma que fica melhor para a granja. Então, aqui eu vou simplesmente salvar a configuração atual. Então, aqui a configuração do relatório de crescimento por período foi salvo com sucesso e aqui está ok. Então, quando eu venho aqui e clico nesse relatório, nesse grupo de relatório semanal e peço para executar esses relatórios, eles vão executar, exceto esse aqui por grupo, que esse grupo eu tenho que informar realmente quais os grupos que eu necessito. Mas os outros ele vai gerar para mim todos eles. Então, se eu vier aqui, cliquei no grupo de relatórios e vim aqui e pedir para executar, ele já vai executar todos esses relatórios automaticamente. Então, vamos aguardar um pouquinho. E aqui ele listou para mim o gráfico de mortes, o performance de crescimento, por grupo, aqui não saiu nada porque eu preciso informar o grupo, e o performance de crescimento por período. Aqui eu coloquei semana e não tem nada de informação nas últimas semanas. Para apagar esses relatórios, eu simplesmente dou um clique aqui em cima do relatório, ele ficou azulzinho, eu venho aqui e peço para excluir o relatório. Estou excluindo um a um até excluir todos. Então, aqui são os relatórios, o grupo de relatórios que eu criei semanal. Aqui eu tenho o grupo, então, de ração, são todos esses relatórios aqui. E aqui eu tenho o grupo de relatório que se chama grupo também. Aqui depois eu tenho o outro grupo de relatório chamado barracão subdivisão. Dentro do barracão subdivisão, eu tenho disponibilidade por barracão subdivisão e a lista de reserva barracão subdivisão. Se eu clicar aqui no nome do grupo de relatórios e vir aqui executar, esses relatórios vão gerar todos para mim ao mesmo tempo, sem eu ter que gerar relatório por relatório. Com isso, eu estou ganhando tempo, eu posso ter, por exemplo, uma reunião e eu posso sair para almoçar e quando eu voltar, esses relatórios já estão todos gerados para mim. Então, eu ganho tempo de não ter que pedir um por um, tá definindo o período. Não, eu faço isso uma vez e estou tranquilo, não tenho que preocupar. Se eu vier aqui clicar na disponibilidade do barracão subdivisão, está aqui o relatório. Então, disponibilidade barracão subdivisão, eu tenho da granja treinamento, eu tenho o barracão recria 1, o barracão recria 2, recria 3, recria 4 e o reposição. Disponível na data de 705 a 824. Quantos dias que esses barracões estão disponíveis? Há 120 dias. Depois eu tenho aqui a lista de reserva barracão subdivisão. Aqui na lista de reserva barracão subdivisão, eu tenho várias reservas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 12 reservas registradas após 704. Que dia que foi 704? Foi dia 25 de setembro. Então, aqui eu tenho 7 reservas de creche. O status está como alojado. Então, eu tenho o grupo, a data do alojamento, a data de saída estimada,
quantos leitões, a ração estimada por fase, a curva de crescimento e o status que se encontra esses animais, esses grupos. Depois nós temos aqui um barracão reservado que é a recria, e dentro da recria eu tenho o grupo 020 e 080, a data do alojamento foi 452, a data da saída estimada é 817, 3.600 animais, a ração estimada é na fase de recria e o status também é alojado. Aqui, 4 reservas em terminação, temos 4 grupos, e aqui nós temos 4 reservas em terminação. Dessas reservas nós temos 1.200 animais estimados, a ração estimada por fase é terminação, e aqui eu creio que tem um erro, porque a ração estimada para esse grupo não pode ser creche, tem que ser terminação. Então tem alguma coisa de errado aqui. E a curva de crescimento, o status desses animais que é alojado. Esse seria a lista de reserva de barracão subdivisão, registradas até essa data. Então, foi o que teve de animais de barracão subdivisões reservadas e os status que já estão todos alojados. Dentro do grupo de relatórios remessa, nós temos a remessa enviada e a remessa recebida. Então, vamos dar uma olhada qual o período que seria essa remessa. Então, aqui nós temos a duração de uma semana, assumir as semanas completamente reportadas. Então, a duração do período aqui seria uma semana. Ok, 698 a 704. Então, eu quero que ele lista para mim a lista do carregamento de leitões entregues nesse período, apenas de uma semana. Dentro dessa lista de remessa recebida, eu quero saber o tipo de embarque, leitões provenientes de granja de reprodução e animais provenientes de uma granja crescimento ou terminação. Então, vou clicar aqui em remessa e vou pedir para executar esses 2 relatórios para mim. Já foi gerado o relatório, e aqui na remessa recebida eu não tive nenhum na última semana, e remessa enviada também não tive nenhum. Vamos ver se tem uma remessa recebida de um período maior. Então, vou deixar aqui 600, vou alterar isso daqui. E aqui, quando eu pego um período maior, eu tenho várias remessas. Eu tenho um total aqui de 8 remessas. O ticket da remessa é este aqui. A data dos envios, eu tenho vários envios. A origem é da mesma granja, é a granja treinamento. Leitões carregados, total, foi de 10.275. A idade média do alojamento, 19,9. O peso médio foi de 5,51. E todos os leitões que foram carregados foram recebidos. Ou seja, nós não perdemos nenhum animal nesse trajeto. A morte na entrada não houve, leitões rejeitados também não, e o status da remessa já é alojado. Então, todos esses animais já foram alojados. Na remessa recebida também eu vou informar um período maior, só para a gente ver o que tem de informação. E aqui eu tenho várias remessas. Aqui eu tenho o número do ticket, a data dos envios, qual foi o destino. Então, foram para várias granjas os animais, Granja Taparaíva, Granja Várzea Grande, interna da granja. Então, tem várias granjas aqui. A quantidade de leitões carregados, a idade média no alojamento, aqui eu vejo que todos os animais estão com mais de 100 dias, o peso também está tudo acima de 95 quilos. E aqui eu tenho os leitões que foram recebidos, as mortes e os leitões rejeitados. O valor por essa remessa. E aqui no finalzinho, aqui na outra página, eu tenho a quantidade de animais que foram vendidos. Eu tive 69 vendas. Aqui tem o destino das vendas e a quantidade de leitões que foram carregados. A idade média dessa venda e o peso médio.
e o status da remessa é que foi vendido mesmo. E aqui eu tenho outra página relatando as vendas. Então, aqui eu tenho dia por dia o destino dessa venda, o peso médio, a quantidade de leitões que foram carregados e o peso médio desses leitões. E a parte de grupo de relatórios. Como se cria um grupo de relatório? Os relatórios que você vai necessitar diariamente, toda semana, todo mês, todo ano. Então, é importante que você crie um grupo e coloque dentro desse grupo os relatórios que você vai necessitar de acordo com a sua rotina da granja. Vamos dar uma pausa, Dulce?